Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, gente. Vamos lá, vamos ter uma tarde muito, mas muito agradável. Eu deixo sempre o telefone para vocês, porque se vocês quiserem fazer uma pergunta, eu acho que é só pegar esse número aí, deixar anotado e já enviar a sua pergunta, hein? 964-450532, porque hoje nós temos assuntos muito sérios, hein? Temas muito interessantes. Claro que a gente conta com a sua participação. Mas antes de eu falar dos convidados, corta pra mesa. Olha que mesa linda. Padaria Carrilho. Guilherme Carrilho vai estar ali respondendo pra gente sobre essas maravilhas que tem nessa mesa linda. Claro, tem muita história nessa padaria, viu, gente? Muita história. São irmãos, mas o outro irmão não veio, mas a gente vai um bate-papo já, já. Tema sério, tem dúvida? E aí, o que você sabe, o que você entende, o que você tem vontade de saber sobre ufologia? O doutor Júlio César Acosta Navarro vai estar com a gente aqui hoje, já está presente aqui e a gente vai bater um bate-papo muito interessante, tá? Ele é ufologista. Doutor Jonas Bueno, vamos falar sobre um assunto também que está deixando todo mundo, principalmente, eu mesmo estou daquelas muito preocupada, viu, gente? A febre maculosa agora, né? Que infelizmente levou 4 pessoas que foram numa festa em Campinas, que vieram a óbito, que é aquela picada pelo carrapato, né? Então a gente, vamos entender tudo isso direitinho com ele, tá bom? Doutor Jonas Bueno. Michele Castro, transição de carreira. Vamos entender o que faz, o que é preciso, quando a gente está nesse momento, quer mudar, trocar de carreira, o que é preciso mesmo, tá bom? E também teremos um desfile lindo da Impacto Moda Feminina. O programa está começando, vem comigo. Bora, gente, bora, equipe. Olá, tudo bom? Bem-vindo, tudo bom? Obrigado. Bom ter você aqui. Mão suada? Melhor agora. Ah, que bom, obrigada. Estamos bebendo uma aguinha aqui. Beba água. Pode tomar aguinha. Tintim, um brinde. Um brinde. Peraí, deixa eu tirar minha água. Saúde. Salute em italiano. Salute em espanhol. Vamos beber uma água aqui. Melhorou? Ótimo. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá tranquilo. O Santos fez 10 perguntas pra você aqui. As perguntas... Ai, meu Deus. É o Santos, sei lá, 10 perguntas do Santos hoje pra você. Ele falou, Nani, eu quero saber isso, isso e isso. Pode falar? Pode, manda. Então, combinado. Mas antes de fazer as perguntas, vou falar um pouquinho sobre a padaria Carrilho, gente. Olha só, é Carrilho ou Carrillo? Carillo. Carillo, italiano, né? Italiano. Carillo. Cantado, assim, né? Tem que ser Carillo, tá? Muitas pessoas já ouviram falar ou até conhecem, tá? As padarias italianas do Bexiga. Mas nem todo mundo sabe que no bairro da Moca existe também essa padaria maravilhosa italiana Carrillo, deliciosa. Então, as 10 perguntas do Santos, vamos lá? Preparado? Bora. Primeira pergunta. Imagem na tela, você vai me descrever o que é isso. Isso é uma focaccia. E é uma focaccia caprese. Por que caprese? Porque ela é recheada com búfala, rúcula, tomate e o pesto genovese, que é aquele molhinho de manjericão. Maravilhoso. E a focaccia, por que é uma focaccia? Você vê que ela parece um pão, mas uma pizza. É uma massa bem fermentada, bem aerada, bem fofinha. E é um pão recheado assim, nesse formato. Vende muito lá na padaria. É uma refeição. Refeição. Ali. Esse daí é umas linguicinhas curadas, apimentadas. Quando eu olho pra ela, eu lembro muito do meu tio, que ele é italiano e palmeirense. Ele gosta de assistir o jogo de futebol cortando essas calabresinhas e juntando com um pãozinho, um queijinho e vai manjando enquanto vai assistindo o jogo de futebol. Vou comprar pro dia que o Corinthians jogar. Eu também degustar, porque eu sou corintiana. Eu Tô também. de verde, mas não é Parmeira, viu, gente? Ah, verde porque é verde esperança de coisas melhores, né? Verde vai Brasil, né? Vai Brasil. Este ali? Esse é o pão italiano tradicional. Esse é o nosso carro-chefe. É o carro-chefe. É o pão que o meu avô ensinou a fazer. É o pão italiano recheado de linguiça e de calabresa. E esse outro é uma versão nossa, que é o de mozzarella, que os clientes foram pedindo pra gente inventar outros sabores. E hoje a padaria tem pães italianos recheados de diversos sabores. Tem mais de 10 lá. Bom, né? Muito bom. Vamos ter já. Melhor ainda quando pega na boca do forno, saindo crocante Quentinho, por né? fora, recheado, derretido por dentro. É sucesso. Esse ali? Esse daí é o cantucci. Ele é um biscoito. Você sabe por que é biscoito? Porque ele é assado 2 vezes. Bis vem de dois assamentos. Então, é tipo de um pão, só que é um pão doce, feito com limão siciliano, amêndoas, e a gente assa ele assim, no formato de pão, depois corta nesse formatinho de torradinha e assa de novo, então ele fica bem crocante. Ele é um clássico da gastronomia italiana.
Ali. Esse daí, se a gente for ver aqui no Brasil ou na França, a gente vai chamar ele de croissant. Croissant. Mas na Itália a gente chama ele de corneto. Corneto? É corneto. Então esses são cornetos recheados de frios. É um sanduíchão. É um belo de um lanchão, né? Sim. Ah, e eu adorei isso aí da outra vez. Esse daí é o crustoli. Esse daí ele é frito, né? E você polvilha ele com açúcar e canela. Ele é ótimo. O pessoal gosta muito para acompanhar um cafezinho, né? Fazendo da tarde bom. Esses são os típicos tradicionais cannoli sicilianos. Esses são de doce de leite e a gente fez uma versão nova que a gente trouxe agora de uma viagem da Itália, que a gente viu que eles estão mergulhando eles no chocolate e passando na amêndoas. Então ficou sensacional. Fantástico. O que já era bom ficou melhor ainda. Ficou com cobertura extra, né? Esses são os cookies de amaretto. Ele vai com de amêndoas. Esse é o tarallo. É uma rosquinha crocante que a gente cozinha a massinha e depois assa. E ele é feito com erva doce e vinho. Saboroso. Muito crocante, muito gostoso. Para ficar beliscando assim, assistindo TV. Pode colocar, ficar assistindo aqui o Tarde Top. Passa na padaria e assiste Tarde Top, que a tarde fica super top. Obrigada. Esse aí? Esse daí é a bolachinha de goiaba. É como se fosse um beliscão tradicional, é um cookiezinho, que esse pra nós, de todas as bolachinhas, é o que mais vende, porque ela é bem recheadinha por dentro. Bem gostosa. Viu que foram as 10 perguntas do Santos? Viu, o que eram Respondeu 10, agora vamos continuar? Bora. Viu? As 10 perguntas do Santos foram as 10 que estavam na mesa. E agora tem mais? O que nós não mostramos? Essa é a crostata. Na Itália eles usam muito essas tortinhas crocantes, com uma massinha bem crocante. Essa é recheada de 2 chocolates. Ela tem 2 camadas, chocolate branco, chocolate preto e esse farelo de chocolate por cima. Delícia, né? Delícia, tem de pistache também, né? Pistache com chocolate com avelã por dentro. Pistache é muito típico na Itália, né? Delícia! E essa daí é uma agridoce que é pera com amêndoas e ela é regada com mel. Todo mundo que come essa daí, Nani, fala, meu Deus, o que é isso? O que vocês colocaram aqui dentro que o povo não consegue decifrar o que aconteceu com a amêndoa, porque ela fica assada, então ela fica meio caramelizada ali com o doce do açúcar. Bom, hein? É muito bom. Bom, eu sou suspeito pra falar, né? O que você mais gosta dessa mesa aqui? O que eu mais gosto? 2 coisas, vai, vou te dar a chance. 2 coisas? Eu acho que... Ai, que difícil, hein? É difícil. 3 coisas, então. Vou facilitar a sua vida, vai. Eu acho que o que eu mais gosto é o pão italiano tradicional, que pra mim o pão é um alimento sagrado. A gente come no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta. O pão italiano a gente, no café da manhã, come com manteiga. No almoço a gente come naquela entradinha do couver que a gente acompanha com a sardela, o antepasto, né? O pesto, um patezinho de alho. À tarde também já volta com a manteiguinha ou com outro patê. À noite também você vai beliscando. Essa é a sardela que tá aí? Essa é a sardela. Vem aqui pra você experimentar depois. Tem sardelinha também. Então, acho que o pãozinho italiano e o pãozinho italiano de linguiça, eles são coringas, aí assim, você tá só no pão. Pra qualquer refeição. No meio de tantas delícias aqui, viu? Italiano mesmo, né? A gente não falou desse daqui, ó, do ricciarelli, que é... Ricciarelli, aqui, ó. O ricciarelli é esse cookie de 100% de farinha de amêndoas. Esse aqui? Esse biscoitinho? Esse tem um sabor surpreendente. Quer provar? Prova um e me fala. Aqui, deixa eu mostrar aqui pros meninos. Acho que a gente coloca a mão, já não pode mais ninguém comer, só eu, né? Esse ele é típico de Siena. É um cookie e eu nunca vi ele aqui no Brasil, só vi ele lá na Itália. E aqui você encontra na padaria Carillo. É exclusivo nosso. Carillo! Carillo! Tá vendo? Você me ensina e depois não pronuncia. Adorei isso aqui, hein? Esse é delicioso? Esse é. Aquele aqui. Esse outro dia eu estava em casa, comecei a comer comi o pacote inteiro sozinho. Sério? Não tava com a patroa, não? A patroa não gosta desse? Ela gosta também, mas eu não deixei nenhum pra ela, comi tudo sozinho, não aguentei. E onde fica? Falta mais alguma coisa? Acho que nós falamos todos, né? Acho, falamos sim, falamos de todos. Falamos todos, né?
Isso aqui é o quê? Manteiga? Não, esse é Queima? um patê de alho. Patê de alho. Patê de alho. Tradicional também. Ah, o que a gente só não falou foi do pão de ciabatta. Ciabatta é um dos mais tradicionais que tem, né? Ciabatta, ele é Ciabatta ótimo. é esse, ó. Ele é ótimo para fazer sanduíche, né? Ele é um pão feito com azeite. Ixi, aí. Ele é mais úmido, né? Então, de fermentação natural. Então, ele é um pão com bastante saudabilidade, assim, digestibilidade para nosso organismo, assim, super saudável, assim. E ele é bem aerado, bem saboroso. É um pão, não tem só sabor de pão. pesado, ele tem, né? Aquela coisa ele tem deliciosa. aquele azedinho, sabe? Da fermentação. Aquela mágica da panificação italiana, né? É, uma As delícia. italianas são maravilhosas. E onde fica? Convida? A Padaria Carillo, ela fica na Moca, na Avenida Álvaro Ramos, número 2071, na esquina ali com a Rua Demétrio Ribeiro, número 29. Ali a gente antigamente era uma padaria artesanal, super pequenininha. Na pandemia, Agora. a gente foi vendendo bem, trabalhando bem ali com o delivery, que a gente herdou de tradição de bisavô, que nosso bisavô entregava pão de cavalo ali na região. Então, a padaria hoje está completando esse ano 111 anos. 111. Então, como a gente está bem localizado na Moca, e a Moca é um reduto típico... Tá na quarta geração já, né? É um reduto de italianos ali, quarta geração. Então, a gente tem bastante cliente lá. E a gente expandiu e agora a gente tem uma esquinona nova com salão, com palco para show, Ai, que bom. com pizzaria, com almoço. Tá super legal, você tá super convidada de ir lá conhecer a padaria, né? Por favor, tá me devendo a visita. Vou sim. Já vou convidar você também. Você podia virar bem parceiro nosso, ficar pelo menos uma vez por mês aqui, né? Pô, já combinei com a Renata, eu já Vem, sou né? parceiro, já estamos juntos outro aí. sumiu. Ó, tamo junto. Vocês sumiram, e o irmão? Alguém tem que trabalhar, né? Você deixa ele trabalhando dessa vez, né? Uhum. Imagem na tela, vamos colocar o Insta, diretor. Segue a gente aí, pessoal. Vamos seguindo. Padaria Carillo com 2 Carillo. L's. Olha lá, olha só que legal essa foto, é da esquina. Olha que bonito. E a gente acabou de fazer uma reforma, olha como ficou bonita o salão. Ficou super instagramável, com uma sacadinha bem italiana. Tá super legal. Aí tem o pãozão italiano ali também, os clientes indo comer, a piadina. Tem tudo, né? Tem tudo. Ó, aquela fotinha ali era do meu avô, era a padaria dele. Ai, que Era fofo. como se fosse uma garagem, uma padaria super simples. Ficava ele e o gatinho dele ali, que era o segurança. Que bom, né? Cafezinhos Que bom olhar pra ali. história e ver, né? Tá Tá legal. na quarta geração, principalmente quando tinha assim, né? Essa foto aí que tá passando na tela é eu e meu irmão ali no forno. Nosso forno é um forno de 1940, a lenha. Ótimo para fazer pão italiano. Então acho que um dos nossos segredos do pão italiano, forno. sem ser o processo, o forno ajuda muito. É um forno super legal. Tudo. E vocês fazem eventos também? Vocês A gente fazemos sim. Esses tempos aí a gente foi convidado para fazer no Autódromo de Interlagos um coffee para os ferraristas, lá no box da Ferrari. Super legal, assim. E depois eles convidaram a gente para fazer o lançamento da primeira Ferrari híbrida que chegou no Brasil. Então a gente fez toda a coletiva de imprensa lá, a gente fez um coffee. Então se você precisar montar uma mesa de café da manhã para receber seus convidados, fala comigo, com o meu irmão, a gente vai ter o prazerzaço de atender vocês aí. Obrigada, viu? Imagina, obrigado. Muito feliz toda vez que vocês vêm aqui. Obrigada Obrigado. e parabéns, tá? Tamo aí. Quer deixar algum telefone? Alguma coisa? Vou deixar o da padaria. Da padaria é 2605-4045. Super fácil de decorar, né? Esse é o número da padaria do meu avô, deve ter uns 20 Sério? anos. O mesmo número. Bom, né? Só acrescentou 2 depois na frente. Tradição é tradição, né? É. Obrigada, viu? Imagina, obrigado. Fica comigo, nós vamos agora chamar, gente, uma coisa que todos os dias eu falo e peço todos os dias aqui pra você. Uma pequena doação que seja o Hospital Frei Galvão. Gente, tá precisando muito da nossa ajuda. Olha a história do hospital e eu já falo pra vocês. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores,
350 médicos, 13.500 pronto atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Pois é, gente, todos os dias eu falo aqui, peço para vocês e explico. É um hospital filantrópico, significa que não tem ajuda nem do governo, nem do Estado, nem de ninguém. Então é o povo ajudando o povo, como sempre, né? A maior parte das vezes a gente vê essas histórias acontecendo. É um hospital que existe há mais de 80 anos, gente, que precisa neste momento, tá? Não só neste momento, mas sempre precisa de ajuda. Mas agora está correndo até sério risco, porque está precisando de ajuda financeira, sim. Então é um hospital e maternidade, tá? Então eles cuidam de... tem a maternidade, faz tratamento de câncer, tá? Faz também de hemodiálise. Então, é um hospital muito sério que, nesse momento, qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá? O que eu sempre digo, seja de R$1, seja 5, seja 10, seja 100, seja 1.000, que você puder ajudar. Nós agradecemos, tá bom? E agora, vamos lá. Tá liberado o WhatsApp 964-450532. Eu estou recebendo agora o doutor Júlio César Acosta Navarro. Ele é ufólogo. Então, se você tem alguma pergunta, tem alguma vontade de saber alguma coisa, esclarecer alguma dúvida, o momento é esse para a gente falar sobre ufologia. Então, aproveita, já manda a sua pergunta agora. Não adianta daqui a pouco. Neste momento, ele está com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bom que você está aqui. Que bom, viu? Fico muito feliz. Júlio, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre ufologia. Primeiro, né, você há mais de 44 anos. Sim. Aqui estou representando duas entidades, né? Primeiro, uma organização não governamental que se dedica ao estudo e pesquisa, a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, né? Que é uma entidade brasileira, e também eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, tenho um compromisso de cientista, e o assunto de ufologia é um assunto sério e científico muito, né? E contemporâneo, né? Existe uma percepção talvez não atualizada da grande maioria da sociedade, que associa a Hollywood, associa a fantasia, associa a fake, tudo relacionado à ufologia. Mas atualmente esse assunto está sendo tratado por entidades como o Pentágono, a Casa Blanca, a NASA. Inclusive, o 31 de maio, né, houve uma reunião de cientistas da NASA que durante várias horas apresentaram para o público as conclusões preliminares de uma análise de 800 casos com evidências... Quantos casos? 800 casos analisados. 800 casos analisados. Então explica só para quem está em casa agora, que não conhece, o que é ufologia, para quem está em casa só entender. Claro. Ufologia é o estudo, né, dos objetos voadores não identificados, que a partir de 1947, em junho de 1947, o primeiro avistamento por um piloto americano, Kenneth Arnold, ele descreveu, quando ele estava no seu avião, né, descreveu discos voantes perto de Washington, né? Então, quando ele aterrissou, ele falou para o público e criou comoção. Por quê? Porque se tratava de uma pessoa confiável, de uma pessoa técnica, e a partir daí, desde 1947 até atualmente, houve uma espécie de explosão em todos os países destes OVNIs, né? Que inclusive pessoas de alta confiabilidade, como pilotos, funcionários governamentais, astronautas, né, já têm sido testemunhas, né? Então, desde 47 até agora, tem havido uma longa casuística, casos que têm evidência fotográfica, filmográfica, né? E que são, digamos, têm evidência para que, à luz da razoabilidade
possa ser considerado de alta probabilidad de ser auténtico. En ciencia no existe a verdade absoluta, en ciência existe a verdade probabilística, né? Então, existe uma série de estas evidências, e inclusive nos últimos anos, a partir de dezembro de 2017, o New York Times publicou vídeos de encontros de jatos militares americanos saídos de porta-aviões com OVNIs, né? Posteriormente, o Pentágono reconheceu a autenticidade. Posteriormente foi tratado na Câmara de Congressistas e, como comentei, em 31 de maio, a NASA também reuniu um grupo de cientistas e concluíram que dos 800 casos analisados preliminarmente, 5% dessa casuística não podia ser explicado por um fenômeno natural, por um artefacto humano, né? Então, eles, em esse 5%, eles só podiam considerar termos como misterioso, como inexplicable, como sobrenatural, como no humano. O sea, de uma maneira implícita, né, eles permitem para o analista chegar à conclusão que, de fato, né, esse é o grande momento da ufologia, onde antes disso se considerava duvidoso, se considerava um tema um pouquinho não tratado, porque a partir desse momento, digamos assim, eu vejo como cientista e como ufólogo um momento de quebra de paradigma, né, onde a partir de aí como se diz, total, meio que oficial, né, que este assunto, né, já inicia uma era, digamos. Uma nova era, um novo entendimento, um novo olhar, exatamente, né? Exatamente. Eu fico analisando assim, sabe, o doutor Júlio, as pessoas ficam falando, não, misturam muitas coisas, né, confundem muito. Não, não existe. A gente tem que ser mais prático. A gente tem que analisar a Terra como um planeta. Quando a gente olha os planetas todos alinhados assim, em fotos, a gente vê que a Terra é desse tamanhozinho. Sim. Então tem planetas enormes, né? Claro. E a gente fica analisando, mas a gente, pela nossa prepotência humana, a gente acha que nós somos o único nessa galáxia toda, né? Que a gente só existe a gente. E agora estão comprovando e cada dia mais estão se falando. Eu queria saber o que foi falado nesta reunião do Pentágono. Eu já ouvi algumas vertentes de assuntos que foram falados lá. Sim, existem reportes oficiais de oficiais de guerra americana, né, que estão documentados a través de fotografias, de vídeos e de encontros, digamos, face a face entre naves, jatos de guerra com OVNIs, ¿no? Isto tem sido documentado, né, e estas informações têm sido basadas para a grande mídia, né? Isto criou uma certa pressão da sociedade americana para obrigar a estas entidades como o Pentágono, ¿no?, e a NASA a expor publicamente. Inclusive, né, nesta reunião da NASA, que foi muito recente, os cientistas que foram convidados, eles reportam ter tido uma pressão de um meio acadêmico, né, tentando questionar a eles esse interesse, né, porque existe um mainstream dominante da ciência, que quer dizer a corrente dominante do pensamento científico. Então, no momento... Poucos querem falar. Exatamente, né? E muitos querem inibir, por quê? Tem medo que a população entre em desespero? Existe uma projeção de que quando este assunto de ufologia seja maioritariamente aceito, né, muitos paradigmas possam ser questionados a nível da ciência, da filosofia, né, da história, né? Por exemplo, vou te colocar esta questão. Assumindo que, assim como a NASA, né, as Nações Unidas, né, ou as entidades científicas aceitem a presença de inteligência que estão sobre a face da Terra, uma das perguntas, né, que naturalmente vão surgir são, por exemplo, as pessoas vão perguntar: e esses seres inteligentes que estão chegando, eles envelhecem? Eles morrem? É uma pergunta natural. Tem extraterrestres e intraterrenos. Claro, vão a perguntar se essas inteligências que chegam, eles ficam doentes ou não ficam doentes, ou eles conseguiram vencer as doenças, né? Eles vão a perguntar qual é a tecnologia para eles se deslocar desde uma Alfa Centauro ou desde uma outra galáxia. É natural a pergunta. Outra das perguntas vai ser como eles convivem socialmente. Será que eles já venceram a fase das guerras e eles vivem como uma sociedade unificada, né?
é natural a pergunta de se essas inteligências estão chegando, qual é o conceito de deidade ou Deus, né? Então, são uma série de... E qual a resposta? Então, são uma série de perguntas, né? Agora, eu quero citar sobre essa questão, nós como cientistas temos publicações científicas, né? Esta publicação é de 2016 e acá tenho uma mais recente de 2021, em Revista Científica Internacional. Estas pesquisas foram feitas sobre casos de alta probabilidade de ser de contactos avançados. O sea, contactos de 5º grau, né? São contactos quando a pessoa não somente vê um OVNI, uma nave, mas inclusive ele reporta que esses seres descenderam e tiveram um contato mais próximo, né? Então, em esses casos avançados, né, têm sido classificadas informações que têm sido passadas desde essas inteligências, né? Uma destas informações é que estas civilizações que estão chegando não procedem de um único lugar. As civilizações que estão chegando procedem desde diversos lugares do sistema solar, do fora do sistema solar, e estas civilizações têm diferente nível de avanço tecnológico, né? Então, existem certos padrões comuns entre estas inteligências, né? Um deles é que eles estão mais adiantados tecnologicamente que nós, ao ponto de que eles chegam para nós e nós ainda não chegamos até eles, né? E assim existe uma... E todo mundo tem esse medo também, né? Que quando se fala de alienígena, de vida fora do planeta, de algo que a gente não conhece, automaticamente o medo vem. Sim, isso em parte é influenciado, acho que pela indústria de Hollywood, né? Filmes, por exemplo, clássicos, ¿no? Como tem uma série de filmes, Independence Day, Octavo Passageiro, né? Que de certa maneira modelaram... do Alien. Modelaram um pouquinho o pensamento, né? Até eu evito usar a palavra alien até pelo filme mesmo, né? Porque o alien tem uma conotação assim de perigo, de dano, de prejuízo, né? Então eu uso mais... Para vocês estudiosos, o que é? Quem são? Quem são? O que querem? Até onde nós podemos entender, de fato, são, descontando, né, as questões de fantasia, de má interpretação de naves e, inclusive, casos de pessoa que simplesmente tem problemas psiquiátricos também, que a vezes comenta, mas não tem nenhuma evidência. Descontando isso, a conclusão que estamos chegando que são civilizações de diversas procedências e diversos interesses ou objetivos ou motivações para que chegar. Algumas civilizações chegam principalmente com o objetivo de investigar nossa riqueza biológica e mineral. Outras vêm já talvez com um interesse de preocupação do destino da humanidade, né? Que estamos à beira de uma autodestruição. Tá à beira de um caos. Esgotamento de recursos biológicos, ameaça de destruição, de autodestruição por uma guerra nuclear, né? O risco de um asteroide se estrellar, né? Risco de alguma pandemia incontrolável que pode extingir a espécie humana. Começou agora, né? Exatamente. Primeira, né? porque pelo menos a gente conseguiu vivenciar, gente. Então, até onde nós chegamos a entender, é um assunto que tem uma realidade, né? E que o significado disso nós estamos recém iniciando a compreender, né? Ou seja, nossas primeiras descobertas são aquelas que comentei. Agora, ainda nós temos um limite de não entender algumas coisas, né? Algumas coisas não conseguimos entender, né? A gente não entende, mas também pelo fato de eu não entender não significa que não exista. Exatamente. Né? Ou seja, nós temos a convicção, né? Mas não como crença, mas com uma análise racional e objetivo das evidências, né? Usando o método científico, né? Nós, como disse, temos publicações, né? E de certa maneira a organização, né, de qual eu pertenço, é uma entidade que tem essa visão, né? Aproveitando a minha experiência acadêmica dentro do campo acadêmico convencional, a gente colocou todas estas ferramentas, né, metodológicas para o estudo, né? Então, eu tenho que te perguntar, doutor, só desculpa, só perguntando um pouquinho, porque até mesmo para esclarecer essas coisas de muita coisa que se solta, que são mentiras, né, fakes, news, que o tempo todo as pessoas ficam implantando, e gente tentando assustar, colocar medo, e aí tem que perguntar, né, por você ser uma pessoa, uma autoridade no assunto, sobre, por exemplo, Minas Gerais, aqueles ETs de Varginha que falavam lá. A gente tem que falar de chupacabra para tentar entender, nós amadores, entendemos o que eram isso. Claro. Sí, no caso específico de Varginha, né,
nós fizemos alguns análises dentro e discussões, né? Como fólogo, eu posso considerar que Varginha não é um caso duro. Ao dizer um caso, eu quero dizer, é um caso que tem elementos, né? Sobre os quais se montou a ideia de que houve uma queda de um avião, um ser foi observado, um ser foi capturado, esse ser até através de uma nuvem foi levado aos Estados Unidos. Existe uma história em torno de Varginha construída, existem documentários, muitas publicações frequentes disso, né? Mas dentro da minha, e até posso estar errado, né? Dentro da minha análise racional, não considero o caso de Varginha como um caso forte para considerar um caso de alta credibilidade. Eu coloco muito por debaixo. Debaixo de quê? Debaixo de outros casos como a Noite Oficial dos UFOs, em 1986, quando vários jatos brasileiros foram ativados para perseguir OVNIs no estado de São Paulo. Isso é um caso duro, com evidências de radar, de depoimentos de oficiais da Marinha, entendeu? De altos oficiais. Isto é um caso duro. Outro caso duro, por exemplo, é o aterrissagem em Voronezh, em 1989, na Rússia, onde houveram muitas testemunhas, desce uma nave, sai uma espécie de robô, e são testemunhas várias pessoas. Tem o incidente de um avião de guerra, um jato de guerra do Peru, em 1980, do capitão Santa Maria, que ele, além do equipe de radar e muitos espectadores, ele vai na perseguição de um OVNI no sul do Peru, ele se aproxima, detecta e ele atira, né, toda a carga de canhões, de obuses, de suas naves, diretamente que impactam, e não consegue derrubar, né? Depois de esgotado, ele tem que retornar. Então, eu só cito 3 casos duros, né? Mas existem muitos outros casos, inclusive, né? O caso de contactos avançados, como reportado no livro Odisea en los Andes, um caso, está aqui, perdão, me permites? Esse daqui, Odisea en los Andes, es un caso de contacto avanzado donde en 1983, en octubre, se reportan nas manchetes do Peru un motorista que, segundo a noticia, curado de una gangrena, ¿no? Con evidencias médicas, evidencias de fotografías, ¿no? De él ter sido curado un brazo gangrenado para un brazo normal por seres extraterrestres, ¿no? Este caso también tiene evidencias con testimonios comprobadas, ¿no? Entonces existiría una longa lista, ¿no? Y obviamente las filmaciones da NASA, né? Toda essa casuística que eles têm, né? Que consideram autêntica. Então, estamos falando de um tema real, né? Real. Você pode me explicar como foram construídas as pirâmides do Egito? Sobre as pirâmides do Egito, assim como as pistas outras de Nazca, as terras de Baalbek, né? Existem, de fato, uma série de evidências neoarqueológicas que à luz dos historiadores e dos cientistas, não dão uma explicação lógica. Ou não tem, ou não dão lógica. Te explico. As pistas não têm explicação nenhuma. São quilômetros de desenhos que foram feitos dessa altura. No caso das pirâmides, né, existem algumas tentativas de explicação, mas elas não são fraquíssimas, ao ponto de que se houvesse alguma técnica relativamente possível de fazer, ali, gente? Cada cidade, cada capital, cada cidade, para fomentar o turismo, incentivar, faria sua pirâmide. Mas isso não é feito. Eles são descendentes dos Atlantes? Existe essa hipótese, né? Essa hipótese que Atlântida, né? Uma forte hipótese que Atlântida foi uma civilização bem avançada. Existem evidências históricas, tradições, culturais, né? Y que esta civilización en un momento se espalhou por varias partes del mundo, ¿no? Incluyendo América, Asia, África, Europa, ¿no? Y estas... Ela foi destruída. Ela foi destruída, mas as suas herança cultural, né, e de ciência se distribuiu em vários continentes, né? Uma pergunta, por que todo navio, tudo que passa no Triângulo das Bermudas, que segundo diz... A pesquisa é onde estaria localizada a antiga Atlântida, onde seria, todos os navios afundam? Isso também é um assunto que foi pesquisado, né? Se levantou uma hipótese de que nessa área podia haver uma espécie de Stargate, né? Uma espécie de porta dimensional que se poderia ativar transitoriamente em alguns momentos e associar a desaparição de navios ou jatos. Isto é uma questão hipotética. Eu não poderia, digamos, dizer no momento, né,
digamos, a força disto, né? Tem, inclusive, embarcações científicas que passaram por aí só para documentar alguns e não conseguiram documentar, né? Então, fica, no caso de Triângulo, é uma questão assim bem hipotética, não dá para colocar como um fenômeno duro, né? Doutor Júlio César, eu adorei você aqui. Você pode deixar só algum contato? Claro, existe esta organização, temos reuniões mensais, a próxima reunião vai ter o dia sábado 8 de julho, né? Imagem? Isso, vai ter sábado de julho, quem tiver interesse na reunião tem se direcionar para laasu.org, laasu.org. Os meus contatos também, o 11 991 97 9373, né? Então, a LASU é uma entidade formadora de pesquisadores e também de membros que, de certa maneira, tem um ativismo na abordagem científica da ufologia. Vou te convidar outra vez para a gente fazer um debate com mais tempo, trazendo mais colegas. Perfeitamente. Obrigada, viu? Que gratidão. Isso. Muito bom a sua presença aqui. Obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não sai daí, que tem muito mais para você aqui no Tarde Top.